Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre literatura, mais precisamente sobre classicismo. Bom, o que a gente precisa entender primeiro? O classicismo, ele é a visão literária do Renascimento. Então, a gente vai revisar um pouquinho o conceito de Renascimento. Basicamente, o classicismo é a parte literária do Renascimento. É a parte onde os autores, onde os artistas colocam as suas criações na parte literária e artística, voltados com o conceito do Renascimento. Então, classicismo é a visão literária do Renascimento, movimento de renovação científica, artística e cultural que marca o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna na Europa. O Renascimento é fruto do crescimento gradativo da burguesia comercial e das atividades econômicas entre as cidades europeias. Então, o que a gente precisa entender? O classicismo é a parte literária do Renascimento, ok? Então, é a parte artística do movimento renascentista. Característica do Renascimento. Racionalismo, então a razão vem antes de qualquer coisa. O homem é um ser pensante, ele não vai pela cabeça de ninguém, tá? Então, o homem utiliza a razão. Experimentalismo, então todo conhecimento, antes de ser projetado, ele é estudado. Então, ele é demonstrado através de uma experiência científica. Então, ele comprova aquele conhecimento, aquele estudo por meio de experimento, tá? Individualismo. Nasceu da necessidade do homem de conhecer a si próprio, buscando afirmar a sua personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção do que o direito individual estava acima do direito coletivo, ou seja, o homem, como ele agora é o senhor da razão, ele pensa. Então, ele pensa nele, vem nele primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Então, lá na Idade Média, a igreja respondia. A igreja era o grande centro, de conhecimento. Então, a igreja, ela proporcionava o coletivo. Já na Idade Moderna, o homem é o centro, o homem é o ser pensante, o homem começa a se posicionar. Então, ele busca individualismo, ele busca o pensamento dele, ok? E o antropocentrismo, que foi basicamente o que eu acabei de falar, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Se na Idade Média eles utilizavam o teocentrismo, que era Deus no centro, a igreja, que era grande, que proporcionava esse conhecimento, que agregava as pessoas. Agora, o homem que é o centro, o homem é o ser pensante, ele não vai mais pela cabeça da igreja, ele pensa por ele age por ele, ok? Então, o classicismo, ele é a parte artística do Renascimento. E o que é o Renascimento é o centro, agora passa a ser o homem. O homem é o ser pensante, e não mais a igreja. Bom, então, o classicismo é baseado no humanismo, que foi a aula anterior a essa. A gente vai dar uma pincelada no humanismo. Então, o classicismo é baseado no humanismo, devido à transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, lá na Idade Média, eles utilizavam o trovadorismo, a escola literária trovadorismo. E aí, que era exatamente aquele pensamento da igreja, as poesias eram sempre muito certinhas, eram sempre as rimas muito métricas. E aí como o homem agora é o ser pensante, então ele quer inovar. Os
autores, os artistas, eles sempre buscam inovações. Então, quando eles viajam, eles vão para outros lugares, eles trazem sempre novidade, porque eles querem inovar, querem, né, modificar, coisa nova, vida nova, tá? Então, do trovadorismo a gente foi para o humanismo, que o humanismo foi essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o humanismo ele é caracterizado pela saída da Idade Média e a entrada da Idade Moderna, que é justamente, né, o papel do classicismo. Que o classicismo se baseou muito no humanismo, que foi o homem pensante. Então, Idade Média acabou, chega, passou, é passado, agora eu quero coisa nova, eu quero inovar, eu não quero mais ir pela cabeça de ninguém. Então, agora eu vou pensar, quem manda sou eu. Então, o humanismo foi caracterizado pela transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí a gente entrou no classicismo. O classicismo é a caracterização da Idade Moderna. Lógico que diversos autores ainda se baseavam, ainda tinham um pingo de Idade Média no classicismo. Então, algumas poesias poderiam fugir um pouco do conceito de Idade Moderna, porque eles estavam acostumados com a forma que era feita na Idade Média. Só que a maioria das poesias, a maioria das partes, né, das poesias, dos teatros, enfim, eram baseados na Idade Moderna. Então, eles buscavam sempre essa inovação. Mesmo que derrapasse um pouquinho, eles buscavam sempre essa inovação. Então, a Idade Média é marcada pelo teocentrismo. Deus no centro de tudo. Refere-se sempre à ideia da igreja, que é a mensageira de Deus. Então, vamos ter em mente. Idade Média, Deus pensante. Então, tudo era referido a Deus, a igreja que comandava tudo. Já na Idade Moderna, as pessoas pensaram, não, peraí, eu não quero mais ir pela cabeça de ninguém, eu não quero mais ir pela cabeça de igreja, eu não concordo com isso. Se eu não concordo, por que eu não posso me posicionar? Então, eu sou o ser pensante, eu posso me posicionar, eu posso falar. Então, a Idade Moderna foi caracterizada pelo antropocentrismo, ou seja, o homem como formulador da razão. Tá? Ele pensa, ele tem a razão, ele estuda para poder falar. Tá? Bom, seguindo, então, tendo esse conceito, né, de classicismo e humanismo, nós temos os autores marcantes da época. Tá? Quem basicamente, né, surgiu, né, para trazer mais essa literatura, mais essa arte para o povo, mais para os ricos, foi Fernão Lopes. Fernão Lopes ele foi contratado para ele contar histórias para as pessoas com dinheiro, reis e rainhas. Tá? Então ele contava histórias antigas, histórias de acontecimentos, também históricos mesmo, e contava fofoca, que é a poesia palaciana, tá? Então ele era contratado, tanto como historiador, como fofoqueiro, tá? Então, a prosa histórica eram os acontecimentos marcantes que aconteciam e que Fernão Lopes era contratado para ser professor, né? Então, ele contava história, era um contador de história, tá? Então, ele contava de acontecimentos marcantes e histórias antigas de Portugal. Então, as pessoas, reis e rainhas, né, as pessoas ricas, pagavam o Fernão Lopes para ele contar as histórias, tá? E ele também contava a poesia palaciana, que eram meramente as fofocas. Então, ele relatava os acontecimentos do palácio em forma de poesia. Olha que bonito. Então, ele pegava uma fofoca e transformava em poesia. Olha que lindo, né?
Então, o Fernão Lopes ele foi caracterizado pela prosa histórica e poesia palaciana. Fechamos? E aí a gente tem outro personagem. Nós temos o Gil Vicente. O Gil Vicente, ele foi foi protagonista da vida do teatro. Então, ele trouxe o teatro. Ele foi o grande percursor do teatro. Então, tudo ele transformava em teatro. Enquanto o Fernão Lopes ele contava as histórias, o Gil Vicente ele transformava em teatro. Então, ele transformava a literatura em teatro e apresentava para os reis e rainhas. Lembre-se, Fernão Lopes e Gil Vicente eles eram voltados mais para as pessoas com poder aquisitivo alto. Tá? Então, eles contavam a literatura, as histórias para as pessoas que tinham condição financeira boa, para os reis e as rainhas, tá? Então, as pessoas que não tinham condição financeira boa, eles não tinham acesso à literatura, eles não tinham acesso ao estudo. Por isso que a igreja conseguia manipular muito eles, tá? Então, o Gil Vicente foi o personagem criador do teatro. Transformava a literatura em teatro e apresentava para os reis e rainhas. Gil Vicente era claramente católico e colocava no teatro toda a ideia católica. Ou seja, ele era do movimento classicista? Ele era voltado para a Idade Moderna? Não. Ele ainda tinha aquele pensamento católico, ele ainda tinha aquele pensamento mais voltado para da igreja. O poder é concentrado na igreja. Então, ele passava todo esse conhecimento que ele tinha, né, da igreja, do catolicismo, para o teatro. Tá? Então, ele colocava no teatro toda a ideia católica. O autor não confiava no humanismo, justamente por acreditar no poder da igreja. Então, ele acreditava muito na igreja. Tudo que a igreja falava, ele concordava, que era o que mais acontecia, né? Então, o Gil Vicente era uma mente muito fechada, tá? Com essa transição, tá? Da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Bom, o início do classicismo. O início do classicismo é caracterizado pela elaboração da parte artística referente ao Renascimento na Europa, mais precisamente em Portugal. Então, foi o que eu falei. O classicismo é a parte artística da história renascentista, tá? Então, eles transformavam todo o conceito do Renascimento para a poesia, para a prosa, para o teatro, enfim. E aí nós temos Sá Miranda. Sá Miranda é marcado pela vinda do classicismo com a ideia de decassílabo. Enquanto o Fernão Lopes e o Gil Vicente eles tinham uma mente mais fechada, eles estavam mais com um bloqueio com a vinda do classicismo, Sá Miranda veio trazendo essa inovação. Ele buscava inovações em outros lugares e trazia. E aí ele trouxe a ideia, olha só, aqui a gente usa muito a redondilha. Então, isso aí é passado, isso aí já não usa mais. Lá fora, eles estão anos na nossa frente. Então, a gente pode inovar também. Então, ele é marcado pela vinda do classicismo com a ideia de decassílabo, trazido da Itália. Então, anteriormente, era na Idade Média, as poesias eram feitas por redondilhas, ou seja, aquelas formas bem redondinhas mesmo, bem centralizadas, muito certinho. E o decassílabo veio para quebrar isso, tá? Ele veio para inovar. Então, a poesia, ela não tinha mais o mesmo número de estrofes, tá? Ela era mais desigual, ok? E aí os escritores sempre buscavam inspirações em outros locais. Deixa eu olhar aqui. Bom, então, a gente encerra essa primeira aula aqui no Sá Miranda, que foi
a vinda, que ele foi caracterizado pela a vinda do classicismo. Então, ele trouxe o classicismo. Tá? A ideia do classicismo, que é a ideia do classicismo, inovação. Eles queriam inovar, eles queriam mostrar que o homem pode agir, que o homem pode trazer coisas novas, tá? Então, Samiranda foi caracterizado pela vinda do classicismo, tá? Ele trouxe o classicismo. Então, a gente encerra aqui essa parte. E na outra aula, eu entro com Camões e vamos estudar um pouquinho a poesia dele, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo.